Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como é que está chegando o meu áudio aí até vocês? Como é que está chegando o meu áudio? Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos estar ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Glória a Deus. Observe o texto bíblico. Amém, minha irmã Rosineide. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto bíblico em 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 22, diz: Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocates e neto de Arás. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam aos homens que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldades, todas as maldições escritas no livro que lhe foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar ao Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. E você diz amém e graças a Deus. Irmãos, observe o seguinte. Estamos diante de um texto poderoso, forte e muito sincero, por assim dizer. A Bíblia fala sobre esta mulher por nome de Uda, uma mulher que vai ser a direção para Israel, a voz para Israel, a voz que se levanta para ser o diferencial. Quando Manassés pecou, quando o filho de Manassés peca, quando Josias sobe o trono, é aquele que vai fazer a diferença. É aquele que vai se levantar para fazer o diferencial. A história conta que esta mulher, por nome de Uda, era uma mulher simples, era uma mulher que morava ali pelas redondezas, perto do Templo Novo, perto de toda aquela situação. Ela tinha visto toda aquela situação onde o povo havia pecado contra Deus, onde o povo havia se rendido a outros deuses. Ela vê tudo aquilo e daquela forma ela permanece a mesma mulher. Por quê, Darlan? Porque alguém
alguém pode se vender, alguém pode pecar, alguém pode abandonar a fé, alguém pode apostatar, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho a necessidade de fazer isso. Por quê, Darlan? Porque quem conhece a Deus de verdade não duvida, aleluia, da sua existência, não duvida do seu poder, da sua palavra, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Ah, Darlan, alguém caiu, problema de quem caiu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém que caiu já sabe o caminho de volta. Alguém que pecou já sabe o caminho para se limpar do pecado. Alguém que errou já sabe o caminho para se limpar do erro. A Bíblia diz que Manassés vai ser levado cativo e lá na Babilônia ele se entrega ao Senhor, se converte ao Senhor. O Josias agora assume com 8 anos e começa a fazer uma limpeza no meio do povo de Deus. É nesse período que vai também se levantar o profeta Jeremias. Porque, Darlan, no capítulo 18, Deus está trazendo referência de como estava toda Judá, de como estava o seu povo. E a palavra é para aquele povo: não posso eu fazer como fez esse oleiro, a casa de Israel. Deus estava deixando claro para Jeremias: Jeremias, se esse povo se humilhar, orar, se arrepender do seu mau caminho e buscar a minha face e se converter, tem jeito. É neste período que Jeremias vai entrar no meio da situação. Ei, meu querido, enquanto algumas pessoas naquela época estavam buscando conselhos em outros deuses, estavam buscando fazer o que o homem queria, estava buscando fazer a vontade da carne, estava buscando fazer os seus próprios, cumprir os seus próprios desejos e viver as suas próprias concupiscências, a Bíblia diz que se levanta Josias e começa a pregar a palavra. Mas sabe o que é interessante? É que o povo não gosta de Josias, porque Josias está pregando a palavra. O povo rejeita Josias, porque Josias está pregando a palavra. O povo não quer Josias, porque Josias prega a palavra. Não se preocupe se de repente alguém não quiser estar perto de você, alguém não quiser estar com você, é porque simplesmente eles dizem que você só tem uma coisa para falar: a palavra de Deus. Tem gente que lhe chama de chato, de insuportável. Eu prefiro ser chato querendo fazer o certo do que ser chato fazendo errado e indo pro inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí tem gente que diz: é porque os tempos são outros, vocês são quadrados. Eu prefiro ir pro céu quadrado do que ir pro inferno redondo, porque é mais fácil do cão chutar igual bola. Deixa eu lhe dizer, Josias começa a limpar, porque aonde tem sujeira, sempre Deus vai levantar alguém para limpar. A gravidade era grande, a situação era terrível, mas a Bíblia diz que quando ele assume, ele vai buscar o conselho da parte de Deus. Alguém achava que ele ia buscar conselho político, alguém achava que ele ia buscar conselho dos homens, alguém achava que ele ia buscar o profeta das revelações, mas ele vai buscar uma mensagem de Deus. Ele não quer um conselho humano, ele não quer um conselho do amigo. A gravidade era tanta e ele sabia que a situação do povo era grave, e ele diz: eu preciso de alguém que tenha uma mensagem de Deus na boca, eu preciso de alguém que tenha uma palavra de Deus. É nesse momento em que Uda aparece na história. Uda vai aparecer na história. Era uma mulher aparentemente simples, mas era instrumento de Deus. Por que, Darlan? Porque Uda tinha um conselho de Deus para dar. Uda era a voz de Deus para
agradar ao povo. Deixa eu te dizer, meu querido, minha querida, nesta noite, Deus está dizendo: eu vou levantar Udas na face desta geração. Eu vou levantar mulheres que não se corrompem. Darlan, mas tem uma que se corrompeu, o problema dela. Você não vai se corromper. Darlan, uma se esfriou, o problema dela. O lugar de se acender na casa de Deus, já que ela não quer, é um problema pessoal dela. Como diz a nossa querida Carol, é o problema da sexualidade dela. Observe, querido, observe, minha querida, Deus está dizendo: o problema não é quem está no trono, o problema é quem está no trono e decidiu ouvir a voz do diabo, ouvir a voz do capeta, ouvir a voz do cão, ouvir a voz das pessoas, ouvir a voz do macumbeiro, ouvir a voz do amigo do mundo. Tem gente que acha que conselho do mundo é melhor do que o conselho da palavra. Então vá pelo teu caminho. Por que, Darlan? Porque depois que quebrar a cara, depois que as coisas der errado, porque tem coisa, meu querido, que parece uma bênção, mas a preocupação não são as coisas externas, são as coisas eternas. O que adianta ganhar tudo aqui e perder a nossa salvação? O que adianta ter tudo aqui e perder a nossa comunhão com o céu? Josias sobe no trono e quando ele assume o trono, ele diz: eu preciso de um conselho que seja de Deus. Deixa eu te dizer, querido, Josias sabia que ele poderia ter tudo, o trono estava na mão dele, mas se ele não tivesse uma direção de Deus, não adiantaria de nada. Quem é que Deus vai levantar para trazer essa direção? Uda, uma profetisa, uma mulher simples, mas uma mulher cheia de Deus. Deus está lhe dizendo essa noite: filha, eu te levantei para ser a direção para alguém, para ser a voz para alguém. Não se cale, não mude, não abra mão da santidade. Uda está intacta. Uda está intacta. Alguém está dizendo: Uda, muda. Alguém está dizendo: Uda, para. Alguém está dizendo: Uda, não profetiza. Alguém está dizendo: Uda, não fala essas coisas. Mas Uda está dizendo: eu faço aquilo que Deus botar em meu coração. Eu sou voz de Deus. Eu não me vendo. Eu não me rendo. Manassés estava no trono e se rendeu, mas Uda não. Os profetas de Deus naquela época se renderam, mas Uda, oi, está dizendo: pode cair todo mundo. Eu não. Eu prefiro meu Deus. Eu sou uma voz profética. Será se Deus pode usar a tua voz, mulher, como uma voz profética nesta geração? Ou você vai continuar igual um saco de batata? Com medo, amedrontada, dizendo: eu não posso, eu não vou. Deus está ali dizendo: você é instrumento na face desta terra. Aonde você estiver, se você puder declarar: eu sou instrumento de Deus, eu sou Uda. Uda é conhecida como instrumento de Deus para anunciar o juízo. Mas Uda não tem apenas uma palavra de juízo na boca. Uda também tem uma palavra de esperança. A palavra de Uda é: se você se converter, se você mudar, se você fizer a coisa certa, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai se voltar para você. Mas se não, vai cair todo mundo. Tem uma palavra de juízo, mas também tem uma palavra de esperança. Se você voltar ao caminho de Deus, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. As coisas vão para o seu devido lugar. Deus está dizendo para as mulheres aqui: no dia da crise, mulher, eu vou usar você. Eu vou usar a tua boca. Eu vou usar a tua voz. Eu estou dizendo por meio desta palavra: estou levantando
sendo mensageiras no dia da crise, no dia que tudo estiver dando errado, no dia que alguém disser acabou, no dia que alguém disser não tem, no dia que alguém disser errou. Deus está dizendo: eu tenho uma voz profética. Alguém está dizendo: morreu todos os profetas. Deus está dizendo: tem uma mulher. Deus está dizendo: eu vou te colocar num cenário de improbabilidade para ser uma voz de esperança. Deus está dizendo: as mulheres se levantarão como Uda em cenários de crise, em cenários de escassez, em cenários duvidosos. Deus está dizendo: eu vou usar você, mulher. Eu vou usar você, mulher. Eu vou usar tua boca, vou usar tuas mãos, vou usar teus pés. O cenário é triste, o cenário é pavoroso, o cenário é de gente se rendendo ao diabo, o cenário é de gente que não quer Jesus, o cenário é de gente com roupa curta, é de gente com brinco, é de gente religiosa, é de gente fazendo tudo quanto é errado. Mas apesar de alguém ter se rendido para Baal, apesar de alguém ter se rendido a outros deuses, tem aqueles que estão dizendo: eu sou Uda, eu sou Uda, eu sou Uda. Aonde estão as Udas nesta noite? Aonde estão as Udas nessa Anacamanacé, Alabracamanaçaie Camanaga? Deus está procurando você com uma mensagem na boca. Deus está procurando você. É simples, mas tem Deus. É simples, mas tem poder de Deus. É simples, mas tem uma palavra de direção. É simples, mas não engana. É simples, mas não contradiz a palavra. É simples, mas vai de acordo com aquilo que a Bíblia diz. O certo é certo, o errado é errado. Pecado ainda continua sendo pecado. E que se não se converter, Deus vai intervir. Deixa eu te dizer: mas se voltares o seu coração para Deus, assim diz o Senhor, eu trarei esperança, trarei vida, trarei água, trarei restauração, trarei o teu nome sobre todas as nações e te honrarei na face desta terra. Aonde estão as Judas que têm uma palavra para levantar também? Aonde você estiver, diga: eu sou Uda, eu sou Uda, eu sou Uda. Onde você estiver, mulher, declare: eu sou Uda, eu sou Uda, eu sou Uda. Deus está dizendo: eu estou levantando mulheres com uma palavra na boca. Eu estou levantando mulheres para serem o diferencial. Simples, mas instrumento de Deus. Simples, mas cheia do poder de Deus. Ninguém dá nada por Uda. Mas Uda tem uma palavra profética na boca. Quando Uda falar, alguém vai se levantar contra. Mas não adianta se levantar contra. Uda não muda aquilo que ela falou. Se Uda liberar a palavra, pode ter certeza que vai se cumprir. Deixa eu te dizer, Uda foi um instrumento de Deus para anunciar. Deus está dizendo: eu vou te usar como meu instrumento na face desta terra, mulher. Por quê, Darlan? Porque quando a palavra de Deus é redescoberta, a gente precisa de alguém que seja fiel à mensagem, para proclamar a mensagem na íntegra. Enquanto tem gente aí fazendo meia boca, pregando o que não é para pregar, falando o que não é para falar,
Uda tem uma mensagem só. Aquilo que Deus colocar no coração dela, ela fala e pronto, e acabou. Alguém não gosta, mas ela fala. Alguém não concorda, mas ela fala. Alguém não quer, mas ela fala. Alguém diz, nunca mais tu prega aqui, mas ela prega. Uda não muda a mensagem pelo ambiente. Ela prega a mensagem que o ambiente precisa. Ai, meu Deus. Uda não muda a mensagem porque alguém não vai gostar e ela vai perder a agenda. Uda não muda a mensagem porque ninguém vai chamar ela. Ei, Uda prega e ponto e acabou. Quem gostar de Uda gostou, quem não gostar coma menos. Mas que Uda prega, prega. Deixa eu lhe dizer, e já caminho para a gente encerrar. Deus levanta mensageiros em tempo de crise. No capítulo 34, verso 22 de 2 Crônicas, em meio ao caos espiritual, Deus levanta uma mulher. Poderia ter sido um homem, mas Deus está levantando uma mulher para ser a voz dele no dia do caos. No dia que toda a esperança se acabar, no dia que todos estiverem dizendo não tem jeito, Deus está dizendo, você será a minha voz, eu vou te levantar no dia da crise. No dia que a esperança de alguém foi embora, no dia que a vontade de viver de alguém foi embora, Deus está dizendo, eu vou te levantar com uma palavra na boca. Por que, Darlan? Deus está levantando uma mulher, porque no meio de uma geração corrompida, Deus sempre tem alguém. No meio de uma geração perdida, Deus sempre encontra alguém. Deus está dizendo, é você que eu vou usar, Uda. É você que eu vou usar, Uda. Deus está dizendo, pregue mesmo, cante mesmo, ore mesmo, meta a mão na cabeça mesmo, fale mesmo. Porque se alguém não tem coragem de falar, Deus está dizendo, eu vou usar a tua boca. Se alguém não tem coragem de ir, eu vou usar você para ir. Se alguém não tem coragem de fazer, eu vou usar você para fazer. Eu vou te levantar no dia do caos. Aleluia. O caos se instaurou, o caos chegou, a situação está preta, está complicada, está apertada, mas Deus está dizendo, eu tenho uma mulher. E ela se chama Uda. Ai, meu Deus, aonde estão as Udas de Deus nesta noite? Aonde estão as Udas de Deus que vão se levantar no meio do caos? Aonde estão as Udas de Deus que têm uma mensagem? Aonde estão as Udas de Deus que são instrumento? Aonde estão as Udas de Deus que não abrem para o diabo? Aonde estão as Udas de Deus que reconhecem o chamado? Aonde estão as Udas de Deus que têm força na voz para falar ainda, para pregar ainda, para bradar na face da terra? Você é Uda! É Manas! Uda não se vende, Uda não se rende. Uda não tá nem aí se alguém vai gostar. Uda tem certeza que no dia do caos, Deus vai usar a voz dela. Você está dizendo que não tem capacidade, mas Deus está dizendo, é meu instrumento. Você está dizendo, eu não consigo, mas Deus está dizendo, é meu instrumento. No dia do caos, não vai ser quem canta mais, não vai ser quem prega mais, não vai ser quem tem mais agenda, não vai ser quem está em destaque, vai ser Uda. Aleluia. Uma mulher simples, mas cheia de Deus, porque
Darlan, porque quando aquela que faz a firula não consegue alcançar a presença de Deus, aquela que não canta bem, alcança. Aquela que ninguém chama, alcança. Ei, sabe aquela pessoa que tem uma oração eloquente, uma oração forte, uma oração poderosa, tira, tá tudo a toca. É aquela oração que as pessoas ficam impressionadas com a oratória na oração, mas a presença de Deus que é bom nada. Sabe aquela pessoa que prega e prega e prega, mas atingir o coração de alguém nada. Nesse dia, Deus está dizendo, meu filho, fica quieto, porque no dia que não tiver ninguém, no dia que a força de alguém acabar, no dia que eu tirar a máscara de alguém, no dia que eu mostrar quem é quem, no dia que eu falar quem verdadeiramente é as pessoas, aí alguém vai se lembrar de mim. Vai ser a hora de te colocar no cenário. Deus está dizendo para alguém nesta noite, através dessa programação, não te preocupa, pode não te chamar, teu nome pode não ter no cartaz, pode não ser vista, pode não ter o contato, pode não ter, pode não ser da panelinha do pastor, pode não ser da panelinha da igreja, pode não ser do grupinho, mas assim diz o Senhor, pode não ser nada disso, mas é a minha voz na face da terra. Pode não ter credencial, mas é minha voz. Pode não ter título, mas é minha voz. Pode não ter nome dado pelo homem, mas é a minha voz. Deus está lhe chamando hoje de voz dele na face da terra. Doa a quem doer. Deus está dizendo, no dia do caos, eu vou usar o meu instrumento. Quem é instrumento de Deus adora. Quem é instrumento de Deus adora. Porque no dia do caos, Deus está dizendo, eu vou usar você, meu instrumento. Kamanas, Elema. No dia do caos, Deus está dizendo, eu vou usar meu instrumento. No dia do caos, Elemanas, Ekamaia. No dia do caos, Deus está dizendo, eu vou usar o meu instrumento. Ai, meu Deus, Uda, está pronta para ser usada? Uda, está pronta para aparecer no cenário? Uda, está pronta para dar terra? Uda, está pronta para profetizar a verdade? Uda, está pronta para ser a voz de Deus? Na camanas. Aonde você estiver, declare, eu sou uma voz. Eleba camanas, elema. Aonde você estiver, declare, eu sou uma voz. Eu sou amaranda camas. Declare, eu sou uma voz. Ei! Deixa eu te dizer, e já caminho para encerrar, não importa o tempo ou a posição, meu irmão. No tempo certo, Deus vai usar quem está disposto. No dia certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai usar quem está disposto a ser usado. Aleluia! É muita gente por aí, mas poucos dispostos a falar a verdade de Deus. É muita gente querendo palco, querendo nome, querendo status, mas pouco querendo fazer aquilo que Deus está mandando. E Deus está dizendo, não importa se você tem título, não importa se você tem posição, não importa quanto tempo você passou no anonimato, na hora que eu resolver te usar, não vai ser pelo título, vai ser pela disposição. Aonde você estiver, declare, me usa. Tem alguém nessa noite disposto a ser usado por Deus? Aleluia. Tem alguém disposto a ser usado por Deus? Declare, me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Aleluia. Uda estava disponível para ser usada. Uda estava disponível para ser usada. Aonde você estiver, declare, me usa. Sem alabacana. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Aonde você estiver, declare, me usa, Senhor.
Oh, aleluia. Eu sinto graça de Deus nesta parte. Me usa, Senhor. Porque, Darlan, é muita gente com título, mas poucos disponíveis. É muita gente com cargo, mas na hora de ir ninguém vai. Na hora de falar ninguém fala. Na hora de fazer ninguém faz. Na hora de ser verdadeiro ninguém é. E Deus está dizendo, eu vou usar os disponíveis. Não importa o tempo que você passou parado. Não importa o tempo que você passou quieto. Não importa a posição que você tem. Não importa se você tem nome de destaque. Ou se você não tem, você tem um nome. E o nome é Uda. O nome é Uda. O nome é Uda. Aleluia. Por quê, Darlan? Porque Uda não tem nome de destaque, mas tem posição. Aleluia. Está disponível para ir. Aleluia. Uda não tem nome na sociedade, mas tem nome para poder fazer o que Deus quer. Uda está disponível para ir aonde muitos não vai. Uda está disponível para tocar aonde ninguém toca. Uda está disponível para orar aonde ninguém ora. Uda está disponível para entrar na casa de alguém e ser usada. Uda está disponível para dizer a verdade, doa quem doer. Uda está disponível, não se vende, não se rende, não deixa ser trocada. Aonde estão as Udas nesta noite? Deus conta contigo. Deus conta contigo. Anarabacamana. Eu vou deixar você adorar a Uda. Deus conta contigo no dia do caos. Deus conta contigo quando não tiver solução. Deus conta contigo quando alguém não for. Deus conta contigo quando todos abandonarem. Quando não tiver ninguém para pregar. Quando não tiver ninguém para contar. Quando não tiver ninguém para dirigir. Quando não tiver ninguém para organizar. Deus está dizendo, eu vou usar você, Uda. Quando não tiver ninguém para correr fazendo aviãozinho na igreja. Quando não tiver ninguém para profetizar. Deus está dizendo, eu vou usar você. Alabacamanassé. Adore a Deus. We want the smoke of His glory. Holy, holy glory. Now that's how it's the Masunda. Usa, Senhor. We lay our lives down. His presence is touching you. Usa, Senhor. Prometo que encerro agora. Darlan não tinha gente com título para o rei se aconselhar? Tinha. Não tinha gente mais importante no palácio para o rei procurar? Tinha. Não tinha gente no meio da cúpula do rei para ele buscar um conselho? Tinha. Mas o rei está dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus. A diferença entre ser amigo de quem tem posição e estar na posição é muito grande, irmão. Porque ter título não significa ter Deus. Ter nome não significa ter Deus. Pregar bem de forma eloquente não significa ter Deus. Por quê, Darlan? Porque pode até ter título, pode até ter nome, mas e Deus? E Deus? Ai, me usa, Senhor. Tem um monte de mulher aqui dizendo, me usa, Senhor, eu sou Uda. Ninguém gosta de Uda, mas Uda está dizendo que é para ser dito. Deixa eu te dizer, irmão. Deixa eu te dizer. Em tempos de silêncio, quando todos os profetas se calam, Deus está dizendo, eu ainda tenho uma voz. Quando todos concordam com todo tipo de coisa errada, Deus está dizendo, eu ainda tenho Uda. Uda é a minha
voz. Uda não mata. Uda tem uma palavra firme, uma palavra de correção, mas também uma palavra de esperança. Uda não vai ficar em silêncio. Deus está dizendo, você foi chamada para falar. Uda foi chamada para falar. Darlan, mas não gostam de mim. Problema. Deus está dizendo, eu vou usar a tua voz, Uda. Mas não gosta de mim. Deus está dizendo, é você. No dia do caos, no dia que os próximos se venderem, no dia que as pessoas renegarem, no dia que todos abandonarem a fé, Deus está dizendo, eu tenho Uda. Uda se rende, Uda não se vê, Uda não sabe. Uda está esperando Deus brada. Aonde estão as Udas nesta noite? Uda é disponível para a obra. Uda não tem mimimi com ela. Uda não tem negócio de hoje eu faço, amanhã não. Uda não tem negócio de panelinha, fofoquinha, indisponibilidade. Uda está dizendo, na hora que Deus me chamar, eu vou falar. Na hora que Deus me mandar, eu vou falar. Deus está dizendo, Uda, é você que eu vou usar no dia do caos. Me usa, Senhor. Aonde está a mulherada? Aonde está a mulherada? Que é a voz de Uda na face da terra. Porque Uda é a voz de Deus. Se levanta, profetiza. Se levanta, mulher de Deus. Se levanta. Mulher de Deus, pode falar, pode bradar, pode ser usada. Onde está você, Uda? É bacamanas. Bora, Uda! This is a realm of your glory. Deixa Deus usar. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Ei! Deus está dizendo, e eu encerro agora. Não é quem tem mais tempo de igreja. Não é quem tem a carteirinha de membro. Não é quem tem a carteirinha da convenção. Não é quem tem o título. Você pode não ter título, mas tem Deus. Não é quem é visto. Você pode não ser visto, mas é a voz de Deus. E Uda é aquela pessoa que está dizendo, Deus, não importa a posição, não importa o tempo. Me usa, eu estou disposta a ser usada. Quando todos que têm título não têm uma palavra de Deus, Deus está dizendo, eu uso Uda. Que não tem título nenhum. Não é reconhecida como muitas das vezes deveria ser. Mas é uma voz minha na face da terra. Deus está dizendo, se você estiver disponível, eu vou te usar. Me usa, Senhor. Ei! Em Amós 3:7, o texto diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ei, sabe por que ninguém gosta de você? Porque você não vai cortar a volta, você vai falar e ponto. Porque tem coisa que alguém está tentando esconder e Deus já lhe revelou. Tem coisa que alguém está tentando jogar para debaixo do tapete. E Deus já disse, ó meu filho, abre o olho. Alguém está tentando enganar e você está dizendo, aqui não, Satanás, eu já te vi. Você está entendendo? Alguém está dizendo, meu Deus, por que com ela desse jeito? Porque ela, meu irmão, é profetisa. Ela é profetisa. E Deus está dizendo, para você, Uda, eu revelo o que não revelo para mais ninguém. Para você, Uda, eu ajo como não ajo com mais ninguém. Para você, Camila, Damiana, para você, Moniele, para você, Nilda, para você, Luzinete, para você, minha irmã,
Maria José de Andrade, minha irmã Ruth, para você o negócio é diferente. Para você eu me revelo. Para você, irmã Aline, eu me revelo. Para você, Sueli Azevedo, eu me revelo. Para você, Sala, eu me revelo. Para você eu falo antes. Para você, irmã Silvia, eu falo antes. Deus está dizendo para você, pastora Raquel, eu falo antes. Irmã Rosinete, Deus está dizendo para você, eu falo antes. Alguém não gosta de Uda? Porque Uda, aleluia, é uma voz no dia da crise. Alguém não vai aonde Uda vai, porque Uda tem uma mensagem de Deus na boca. Tem gente que sabe que se você colocar o pé, Deus entra junto. Você é Uda. Não importa se tem nome, não importa o tempo. Tem gente que chegou agora, mas já tem a unção de Uda sobre a vida. Aí tem alguém que olha e diz, chegou agora e já quer sentar na janela. Claro, você está há tanto tempo e não tem disposição para nada. Aí Deus usa a Uda que está chegando agora no cenário. Por quê, Darlan? Tem tempo, mas não está disponível. E Uda está. Eita! Uda está disponível. Uda está disponível. Encerro. E a gente ora. Deus está dizendo, eu vou me revelar para você. Eu vou lhe levantar no dia da crise. No dia que não tiver para onde ninguém correr mais. A palavra de vitória estará na tua boca, mulher. A palavra de vitória estará contigo. A palavra de juízo, de correção também estará contigo. Mas a palavra de esperança também estará contigo. Ah, Darlan, não gostam da palavra de correção. Antes vem a correção, depois a palavra de esperança. E gostando ou não gostando, Deus está dizendo, vai sair da tua boca. Você é a minha voz na face dessa terra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sexta-feira a gente volta falando mais sobre Uda. Em nome do Senhor Jesus. All we want is Jesus. Oh, glória! All we want is Jesus.